Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou falar com você sobre 5 fatos que toda mãe de adolescente precisa saber. Eu sou Giba Uchita do canal Criação Consciência, sou cientista, educadora parental. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada, deixa seu like e me segue também no Instagram, @Criação Consciência. 5 fatos que toda mãe de adolescente precisa saber. Fato de número 1. Eles precisam ser ouvidos. Como assim? Eles estão construindo o seu lugar no mundo, entendendo melhor qual é a posição deles nessa sociedade, quem são, para onde vão, que diferença fazem. Tudo isso é tão importante na adolescência que se a gente compreendesse, a gente não ia falar coisas do tipo, tá, daqui a pouco você muda de ideia de novo. Agora essa modinha. Tá bom. É só porque seus amiguinhos estão fazendo isso, né? Tudo isso desmerece. Tudo isso silencia. Na verdade, não é que silencia porque a criança ou o adolescente vai deixar de falar. Vai deixar de falar pra você. Você começa a ter um estranho dentro da sua casa. Porque já que ele não é ouvido, pra que ele vai gastar o tempo dele falando com você? Então, quando você diz esse monte de bobagem, no meu tempo não tinha dessas coisas, agora são essas pouca vergonha, agora tudo é tela, você precisava aprender a dificuldade que eu passei quando eu era mais novo. Você já passou. É a sua vida, a sua história. A dificuldade que você passou não vai projetar para que ele aprenda a dar valor na vida dele. Não vai fazer diferença. Esse tipo de discurso só distancia, não capacita, não ajuda, não fortalece. Fato de número 2. Seu adolescente não te odeia. Não. A vida já é muito difícil nessa fase. É que normalmente a gente esquece depois que a gente passa. Mas os hormônios estão a toda. O lugar no mundo tentando se ocupar. O papel social é extremamente importante. Ele tá num vucu-vucu de hormônios de crescimento, a roupa que servia deixou de servir. Tem meninos que chegam a crescer 15 centímetros em um ano. É muita coisa. Aí começa aparecimento de caracteres sexuais secundários, coisas que eles começam a lidar, preocupações que não existiam e que passam a existir. O lugar deles nesse mundo está muito mexido. Então, quando eles atacam, não é direcionado, não é pessoal, não é por sua causa. Aqui tá uma loucura. E por tal uma loucura, acaba escapando uma faísca ou outra. Lembra, eu já falei sobre isso nessa questão de ruídos internos. Quando o outro faz alguma coisa e a gente explode, via de regra, é porque a gente não tá legal. Isso vale para os adultos, vale para as crianças, vale para os adolescentes. Não é pessoal com você, não te odeia. Só tá num momento muito turbulento e precisa da sua ajuda. Fato de número 3. Eles são mais suscetíveis a vícios que adultos. Por mais que às vezes o seu filho ou sua filha já tenham todas as características físicas de um adulto, eles ainda não têm o córtex pré-frontal amadurecido. Vício em tela, em videogame, em alguns tipos de jogos, em redes sociais, tudo isso pode sim ser um problema. Eu escrevi 2 e-books falando sobre essa questão do uso das telas pelos adolescentes e pelas crianças. Um deles é um guia básico para você ter um uso equilibrado na sua casa, que é menor, e o outro se chama Muito Além do Tempo de Tela, que explora essa questão da parentalidade nessa época do uso das telas. Nós estamos criando nativos digitais, a gente precisa entender qual que é o nosso papel nessa história toda. Então, sim, os seus filhos são nativos digitais. Sim, as telas podem viciar. Não é para tirar as telas deles e simplesmente proibir, porque isso também vai ser perigoso. Cuidado! Mesmo em outras coisas, crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, porque eles começam a explorar mais os próprios limites, eles são mais suscetíveis a essa questão dos vícios. Então fica de olho, acompanha de perto, conversa e, caso necessário, estabeleça limites, mas não limites autoritários. Limites em que mostram a sua preocupação real com base em dados. Não sai simplesmente achando. A gente acha muita coisa, mas observa. Eu conheço alguns casos de crianças e adolescentes que estavam viciados em internet, viciados em games. Acompanha, se for o caso, peça ajuda profissional e não simplesmente sai proibindo tudo. Não vai funcionar. Vai dar muito ruim. Fato de número 4.
o adolescente continua precisando de você. Por mais que pareça que ele tá autossuficiente, que ele te odeia, que ele não quer mais saber sua opinião e blá, bli, blá, blu, ele continua precisando de você. Ele continua precisando do seu apoio, do seu reconhecimento, do seu aval, muitas das vezes. Às vezes, o adulto se ressente por causa das suas próprias feridas emocionais e passa a tratar o adolescente como nada. É como se houvesse um distanciamento, quando na verdade os cuidadores principais, principalmente o pai e a mãe, eles sempre vão ocupar um lugar de importância na vida dos filhos. Então não ache que você está desimportante, não é sobre você, sabe? Desapega disso. Seu filho vai continuar precisando de você para o resto da vida e na infância precisa de uma forma diferente do que na adolescência, mas continua precisando. Fato de número 5. Nosso último fato aqui. Os adolescentes, assim como qualquer pessoa, tendem a colaborar muito mais quando eles fizeram parte da decisão. Então, como no caso do fato que eu falei que eles tendem a ter mais vícios, eles são mais suscetíveis a certos vícios por causa do córtex pré-frontal, por favor, eu não estou dizendo que eles vão se viciar. Estou dizendo que eles são mais suscetíveis a isso. Se você conversar com eles sobre a sua preocupação, sobre o que está acontecendo, por que você está pensando nisso, o limite que você vai sugerir e pedir para que ele tenha também participação nessa decisão, a chance de que ele se comprometa com isso é muito maior. Então eu não posso mais jogar videogame todos os dias porque eu não consigo parar. Isso já foi um caso que eu cheguei a presenciar de perto. Então, chegou até mim um adolescente que estava com questões de não conseguir parar. E a mãe estava tentando levar isso adiante, como ajudar. Já que ele não conseguia ter medida fazendo todo dia, tá bom, é só meia horinha, mas o só meia horinha não estava dando certo, ficou estabelecido que um dia na semana ele ia poder jogar direto um jogo inteiro, que era um jogo longo. Quase 3 horas ele ficava lá jogando. De sexta para sábado, sábado não tinha horário para acordar e estava tudo maravilhoso. Essa decisão foi conjunta e por isso ele não ficou tentando jogar escondido. Tudo aquilo que você impõe, isso vale para criança também, tudo aquilo que você impõe, não explica e não deixa a criança participar ou o adolescente participar, a chance de que tente fazer escondido de você é bem grande. Se esse vídeo te ajudou a acalmar um pouco o coração e ter mais subsídio para tomar decisões mais centradas, mais equilibradas e de mais respeito, aproveita e compartilha com outras famílias. Se você quiser saber mais sobre uma educação com limites, respeito e acolhimento, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.